Tá? Então, deu um dividendo e um resto, dividendo e resto, até que eu cheguei aqui e o dividendo deu 0. O que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os meus valores dos restos e vou enfileirar eles. Então eu vou pegar do meu dn, então que foi o meu último valor obtido, até o meu d0, que foi o primeiro valor de resto obtido. E enfileirar eles numa sequência que vai obter o meu valor d na base p. Certo? Tomem cuidado para não pegar na ordem oposta. Tá? Tem gente que comete o erro na prova que ao invés de pegar de dn para d0, pega de d0 para dn. Tá? Então tomem cuidado para não cometer este erro na prova. Bom, na prova vocês vão ter um exercício parecido com isso daqui. Eu já estou garantindo para vocês que vocês vão ter um exercício parecido com esse aqui na prova. Nas letras, por exemplo, o A e B é 10 e 11, aí ó, o H seria tipo, sei lá. Ó, o H, vamos ver, então seria tipo assim: A, B, C, D, E, F, G, H. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso. Tá. Então, por exemplo, encontrei o resto da divisão como 17. Sobrou 17 no resto da divisão. Ah, então eu vou lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Ah, então A, B, C, D, F, G, H. Vai o H sempre nesse lugar. Dúvidas aqui? Vai, calculadora científica pode, programável não. Tá? Se alguém me surgir aqui com uma 50G da vida, vai sair na cabeça. Vai ter que fazer com calculadora de pão. E a calculadora de pão é aquela calculadora que a mãe tem do lado do telefone, só tem mais, menos, subtração, divisão, e que só cabe até 8 dígitos. Que às vezes não vai caber tipo, um número binário. Então, já vi. Às vezes pode não caber os números. Então, sei lá. Não é caro, tipo, uma calculadora de 10 pontos e resolve o problema para vocês. Tá? Mas traga uma calculadora porque nesse exercício aqui ele fica fácil com calculadora, ele fica muito maçante sem calculadora. Tá? Então, com calculadora fica tipo, rápido fazer isso aqui, sem calculadora vocês vão passar a prova inteira para fazer esse exercício aqui. Agora vocês vão passar a prova inteira para fazer esse exercício. Bastante? Ah, isso, tipo, uns 3 pontos. 2 pontos? Depende, né? Aqueles assim, às vezes, 0,1 é suficiente para reprovar alguém. Então, qualquer nota é 9. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Então, o que a gente tem aqui na prova? Na prova, a gente começa a falar de circuitos, certo? Então, o que a gente tem aqui na parte de circuitos? Na parte de circuitos, a gente tem o site série, decodificador, codificador, mux, demux e a luta. Tá, tem alguns códigos. Então, o que a gente tem para começar? Então, a ideia aqui dentro dessa unidade de circuitos é fazer a caracterização visual do nosso circuito. Então, a gente tem a simplificação para o mapa de Carnot, conseguiu obter uma equação simplificada. Parabéns, sacanagem, né? Acabei de 1º de abril. Puta, é verdade, eu ia sacanear você, esqueci. Eu até escrevi, tipo... Escrevi provas, não fazer lá, eu esqueci. Olha só. Ano que vem tem de novo. De manhã eu consegui, mas eu esqueci. É meio isso, a gente passa empolgado. Imagina chegar tipo, no final da revisão e dizer, tipo, eu já vi. Ixi, então, ó. Perdi aqui. Caracterização visual. Então, o nosso objetivo agora dessa unidade é fazer caracterização visual. Então, a gente tem a simplificação do circuito, a gente fez a simplificação do circuito, por quê? Para conseguir fazer a caracterização visual melhor. Tá? Ao invés de ter que fazer um circuito que vai ocupar 3 páginas de prova fazendo o desenho do circuito dele, a gente vai simplificar e vai obter um circuito que vai ocupar tipo, 1/3 de prova. Tá. Como que a gente vai utilizar a caracterização visual? A gente vai utilizar estes símbolos para fazer a caracterização. Então a gente tem o NOT, a gente tem o SHOR, a gente tem o NAND, a gente tem o NOR, desculpa, a gente tem o END, a gente tem o NAND e a gente tem o OR. Tá? Mais especificamente aqui, já com os nomezinhos, para vocês não se perderem, enquanto pela verdade cada um deles, para vocês sempre se lembrarem deles. Tá? Coloca isso na cola de vocês, beleza? Beleza. Bom. Então, tudo isso é por quê? Porque a gente tem transistores e a gente quer apresentar eles com 6. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a porta END e aqui a porta END. Tá?
outros circuitos, a gente tem tipo, todos eles representados com transistor. Então, transistor, no final, serve para isso aqui. Tá? Vocês não precisam representar, eu não vou chegar na prova e dizer, desenhe o circuito OR em termos de transistor. Tá? Seria uma possibilidade, mas seria uma possibilidade muito maldosa. Bom, é que a gente tem alguns elementos da família 74, que são os carinhas que a gente vai utilizar em laboratório, vocês não precisam saber esse cara por padrão. Tá? E aí a gente tem o 7 seg. Tá? O que é o 7 seg? O 7 seg é um circuito com caracterização para fazer visualização numérica. Então, visualizar o número binário, tem gente que consegue tipo, olhar para tipo, um monte de luzinha e saber que número é binário. Tá? Tem gente que vai olhar para esse monte de luzinha e não vai saber o que está falando. Vai falar tipo assim, tem luz queimada ali no meio. Tem isso que ele vai falar. Ou tipo, árvore de Natal, pescando. Tem outro significado. O que a gente vai fazer? Então a gente vai tentar converter um sinal binário para um sinal numérico. Tá? E existem dois codificadores. Existem codificadores 09 e codificador 0F. Tá? O que é esse codificador? Esse codificador, basicamente, eu quero acender esse LED aqui, ou esses 8 LEDs, e mostrar um número visualmente para a pessoa. Então, ao invés de acender, por exemplo, 0111, eu quero que apareça o número 7 para a pessoa conseguir visualizar melhor. Certo? Então, aqui tem os LEDs acesos, por exemplo, para cada um deles, e vocês fizeram na semana passada, não sei quando, fizeram a caracterização desse carinha e a tabela verdade dele para cada um dos LEDs. Então, cada grupo escolheu um LED, cada um fez a simplificação e gerou um mapa, encarnou para cada um desses casos com a simplificação para cada LED. Diga. Só uma coisa que eu não entendi. O que é aquela bolinha de defesa? Aquela bolinha? Aquela bolinha geralmente serve para, tipo, mostrar segundos, sabe? Tipo, quanto segundo pisca, ou dizer aonde está a casa decimal, quando é um ponto flutuante. Tá? Então, para isso que a gente utiliza ela. Mas ela não entra dentro do nosso circuito de simplificação, porque ela não tem nada a ver com o nosso número. Então, você vê, em todos os casos a bolinha está apagada, nesse caso. Porque a bolinha não depende desse circuito que a gente está criando, a bolinha é outro circuito à parte. Então, por exemplo, a gente não vai chegar a ver a representação de ponto flutuante binário. Tá? A gente poderia ver com representação de ponto flutuante binário. Mas a representação inteira já é difícil, o ponto flutuante é um pouquinho assim, chegado no sujinho. Não é tipo uma coisa muito legal. Vocês vão tipo, sair fazendo boneco de voodoo mesmo se eu mostrar ponto flutuante pra vocês. Então, não é muito legal fazer isso. Então, a gente deixa por enquanto só a parte aqui. Tá? Bom, aí vocês fizeram de parte de 0 a 9, tá? Então vocês fizeram a simplificação e depois eu sugeri vocês fazerem de 0 a F. Tá? Qual que é a vantagem de fazer de 0 a 9? De 0 a 9 você tem 6 estados não definidos, certo? 10, 11, 12, 13, 15. Você não tem esses estados definidos, então eles são X. Então no mapa de Carnot vai ter um monte de X que vai permitir a gente fazer a simplificação com esses X. Certo? E se eu tiver a função completa, até F, bom, aí eu não tenho mais nenhum X, agora ele realmente vai ter que ser o mapa completo. Certo? Então a equação que tiver vai ser a equação que ele tem. Tá? Então para que a gente fez 0 a 9? Só para sacanear vocês, para depois fazer o 0 a F? Não, é para mostrar que existe a opção de fazer X dentro do mapa de Carnot. Que é um estado não definido. Então ele pode ser tanto 1 quanto 0, que vai ser indiferente do circuito. Tá. Depois a gente comentou que existe o 4511, que basicamente é um circuito decodificador de BCD 7 e é o cara que faz tudo que a gente precisa ali dentro. Tá? Esse circuito ele é dividido em 3 partes. Tá? Esse circuito ele é dividido numa parte de memória, que pega a entrada e armazena numa memória, um circuito de decodificação, que vai fazer a codificação de cada um dos 7 LEDs, e depois um circuito de amplificação, para ampliar a potência do LED e fazer o LED ficar aceso. Tá? Então, a gente pode enxergar esse circuito como sendo latches, decoder e amplificador. Tá? Então a gente tem essa parte, tudo dentro do 4511. Tá? No laboratório a gente deveria ter conseguido ver ele, mas a gente vai ver ele na posterioridade. Outras representações que a gente tem de 7 segmentos. Por exemplo, eu posso colocar o 7 segmentos para fazer essa representação numérica. O que é isso daqui nos 7 segmentos? Binário. Tá. Então ele está indo de 0 a 0, 0 até 1, 1. Então ele está com toda a representação binária. O bombeiro passou na porta, se tocar a arte incende de novo, alguém a gente vai ficar aí de novo. Chega de bombeiro. Bombeiro só não passaram a sacar aí hoje. Não tinha nem fogo lá embaixo dessa vez. Nem precisa ser assim.
E pra ver assim, tipo, uma coisa. Então, na vez passada, no ano passado, tinha um latão pegando fogo. Agora não tinha nada. Tinha tipo, os bombeiros tirando foto no stand daí. Fizeram falar que fez. Então vamos lá. Continuando aqui, codificador e decodificador. O que a gente tem sobre codificador e decodificador? Bom, o codificador ele vai receber 2 AN entradas e vai sair N saídas, certo? Então ele vai codificar de uma quantidade de entradas bem grande para uma quantidade de saídas pequenininha. Tá? Então ele vai ter 2 AN entradas e vai sair N saídas, certo? Geralmente, o N da saída é uma representação binária de qual fio foi aceso. Então, por exemplo, eu tenho 8 caminhos. O que eu vou sair? Então eu tenho 2 elevado a 3, certo? Então 2 elevado a 3 tem 8 caminhos. O que vai sair na minha saída? 3 sinais, vai sair um N de tamanho 3. O que é esses 3 sinais? É a indicação binária de qual porta foi acesa. Tá? Isso pode ser tanto pelo maior significância quanto por menor significância. Então, por exemplo, eu posso dizer que a porta mais importante é 0, posso dizer que a porta mais importante é 7. Depende do tipo de circuito que você vai ter por um lado ou por outro. Tá? E o decodificador? O decodificador ele vai possuir N entradas e 2 AN saídas. Então, ele vai entrar um número binário e vai acionar uma porta dentro de uma quantidade de portas, de 2 AN portas. Tá? Então, um codificador 3 para 8, então eu vou ter aqueles S na minha entrada e na minha saída eu vou ter o ABC, certo? E o decodificador, eu vou ter o ABC na minha entrada e os meus S na saída, certo? Para que serve o codificador e decodificador? Basicamente para construir MUX e DMUX. Tá? O que é o MUX e DMUX? MUX e DMUX, basicamente, eles são caras que vão multiplexar as entradas, ou vão permitir uma seleção das entradas. Então, enquanto o codificador e decodificador tinha uma entrada 1, uma entrada 0, e essa entrada 1 e essa entrada 0 ia gerar um sinal codificado, no MUX e no DMUX eu tenho que a minha entrada, o meu AB vai selecionar uma das minhas entradas de 0 a I3, por exemplo. E a minha entrada, o que tiver na minha entrada de 0 a I3 vai para a minha saída F. Tá? Numa tabela verdade, se eu fosse colocar, então eu tenho vários estados onde em I0 eu tenho I0, em I1 eu tenho I1, em I2 eu tenho I2, em I3 eu tenho I3. E de acordo com os valores de A e B, na saída F eu tenho cada um deles. Então se for 0, 0, a minha saída F vai ser o I0. Se for 0, 1, I1. Se for 1, 0, I2. Se for 1, 1, I3. E se o meu circuito estiver sem o enable, a saída vai ser Z, ou seja, não tem saída. Tá? Alta impedância. Representação visual seria esse carinha aqui. Então eu tenho um circuito que tem o A e o B que está selecionando. Então aqui ó, eu tenho várias portas ENDs. Então essa porta END vai ser ativada quando? Quando A e B forem 0. Essa daqui quando o A for 0 e o B for 1. Essa daqui quando o A for 1 e o B for 0. E essa daqui quando o A e o B forem 1. Certo? Então eu tenho esses ENDs acionando e todos esses ENDs vão entrar no OR que vai gerar minha saída. Então quando eu tiver, por exemplo, um A e B valendo 1, 0. O que vai acontecer? 1, 0 aqui vai gerar 0 na saída. 1, 0 aqui vai gerar 0 na saída. 1, 0 aqui vai gerar o I2 na saída. 1, 0 aqui vai gerar 0 na saída. Então eu tenho 0 ou I2 ou 0. I2. Certo? Não. Não? Eu não entendi o que é esse 0 e 1 e 2 e 3. São entradas. Input. Input 1, input 0, input 2, input... É o input, é qualquer sinal. Eu vou dizer de quem que é a porta que vai entrar, digamos assim. Por exemplo, tem 4 portas e só, vamos pensar, a saída do pedágio. Tá. Se tivesse um controlador na saída do pedágio, então o controlador é o AB, que vai dizer, por exemplo, são 4 faixas que vai entrar numa estrada que tem uma faixa só. Então ele vai dizer, ó, vem você, aí veio da primeira porta, para aí, agora vem você da segunda porta. Aí para você, agora vem você da terceira porta. Para você, vem você da quarta porta. Para você, volta aqui você da segunda que a fila está muito grande. Para você, volta aqui você da terceira. Você aqui da fila 0. Então, é tipo, o AB é um indicador para dizer de qual fila, de qual entrada a minha vai ir para a minha saída, que é a minha estrada no sinal. Tá? É o meu F de saída. Então eu estou selecionando uma das 4 entradas para ir para a minha saída. E as outras 3 eu estou ignorando. Então, nesse caso, o AB não carrega informação só. O AB não carrega informação, ele só endereça qual vai ser a informação que vai ser utilizada. O AB é um endereço de quem que vai ser jogado na saída.
exatamente isso. O que é enable mesmo? O enable é para dizer se o circuito vai gerar ou não uma saída. Tá? Então, por exemplo, se o enable tiver em 1, todos eles vão receber 1 de entrada no end. Se o enable tiver em 0, o que acontece? 0 e qualquer coisa. 0. Então todo mundo vai sair 0 e vai gerar 0 na saída. Então, se ele tiver com o enable no 0, significa o quê? Significa que não importa o que você coloque de valores, vai sair 0 nesse circuito. Não vai sair, ele não vai se manifestar. Então é como se fosse como se você chegasse lá no pedaço e dissesse, cala a boca todo mundo, porque tipo, ninguém vai passar. Ficasse olhando assim, tipo, ninguém vai passar. Acabou, todo mundo parado ali. Deu o pau no semáforo, os 2 semáforos estão vermelhos e ninguém vai passar. É isso. A unidade básica é o MUX 2:1 e a partir dele a gente consegue construir todos os outros, certo? Então, por exemplo, eu posso fazer um MUX 8:1? Posso. A gente fez ali o MUX, a gente viu o MUX 4:1, que é esse carinha aqui, com os enable, e a gente quer fazer um MUX 8:1. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um sinal A no enable, ou ativando esse, ou ativando esse, e a saída dos dois entrando no low de saída, certo? Que gera basicamente o mesmo circuito. Só que qual que é o problema desse circuito aqui? Eu perdi o enable, eu estou sem enable. E se eu quisesse colocar um enable no circuito? Bom, só colocar o enable aqui embaixo. Então agora eu tenho o enable, o meu A, então tá, o A negado e o A, ativando esse circuito. Então se o enable for 0, vai entrar 0 nesses 2 portas ends, que vai sair 0, que vai entrar 0 nos 2 enables, que vai sair 0 de todos os ends e vai sair 0 de todos os ORs. Tá? Se eu colocar um no enable, vai ter um deles que vai ser ativado, porque um é negado, o A negado e o outro é o A. Vai ser um deles que vai ser ativado. Naquele que for ativado, vai pegar o meu valor do B e do C, vai selecionar um dos impulsos para gerar a saída. Tá? Então isso aqui é um MUX 8:1 utilizando o MUX 4:1. Tá? E aí a gente tinha o exercício de fazer um MUX 16:1 utilizando o MUX 4:1. Tá? O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que, mais ou menos baseado nesse carinha aqui, criar outro MUX. Tá? E aí a gente poderia fazer ele, por exemplo, desse jeito. Então eu tenho as minhas entradas C e D selecionando entre 4 entradas aqui. Como eu estou gerando 4 sinais, eu estou colocando esses 4 sinais dentro de um outro MUX. E esse MUX tem o meu sinal AB para selecionar qual deles vai sair. Certo? Então eu tenho um sinal AB que vai selecionar entre esses 4 MUX. E depois, dentro de cada um dos MUX, eu tenho o C e o D que está selecionando um sinal interno dentro dele. Tá? Qual que é a grande vantagem? Todos eles têm o enable. Certo? Qual que é a desvantagem? Eu tive que utilizar 5 MUX para fazer um MUX de 16. Eu tive que utilizar 5 MUX de 4 para fazer um MUX de 16. Tem como usar menos MUX? Tem. Tá? Eu posso utilizar, por exemplo, ao invés de utilizar um MUX, que tem muito mais lógica, eu posso utilizar um decodificador. E aí o que esse decodificador vai fazer? Um decodificador de 2 para 4. E aí esse decodificador, o que ele vai fazer? Ele vai receber um sinal, por exemplo, 1, 0, e vai produzir uma saída com 4 bits. Então 1, 0 seria o equivalente ao 2. Então ele vai produzir uma saída com 0, 0, 1, 0. Então ele vai estar ativando apenas um desses 4 MUX. Aí um desses 4 MUX vai estar ativo, que vai ter o sinal CD, que vai selecionar a entrada, e vai jogar com a saída. Todos os outros vão estar com o enable em 0, que vai estar com a saída em 0. Então, a diferença desse daqui é que esse aqui eu usei um MUX completo, e nesse aqui eu usei um decodificador e uma porta OR, que foi menos hardware. Tá? Ambos estão corretos. Nenhum deles está... Por que nos exemplos anteriores tinha um forte? Por que no exemplo anterior tinha um? Não, no outro ainda. No outro. Aí, ele entra com uma porta. Aqui, o 2end. Por quê? Porque ele está enable, então se ele estiver enable, então enable for igual a 1, e aí o A que vai decidir. Então se o A for 0, aqui é o A negado, que é essa bolinha. Então A negado... Poderia não ter essa porta. Não poderia não? Poderia não ter essa porta. Poderia não ter essas portas, que nem esse caso aqui. Só que aí o que acontece? Nesse caso aqui eu não tenho enable, o circuito sempre está ativo. Um dos dois circuitos está sempre ativo. Mas às vezes eu quero que o circuito esteja desativado. Se eu quisesse que o circuito estivesse desativado, eu não tenho controle sobre ele agora. Eu precisei adicionar as portas para poder ter o sinal do enable. Então o de 16 Vai cair o quê? o de 16 por 1. Pode cair de 16, pode cair de 32, pode cair de 64. Pode chegar tipo assim, aqui eu estou falando para fazer um de 16 utilizando o 4. Eu posso chegar na prova e dizer, faz um de 32 ou faz um de 32 usando o de 16.
usando o de 16. Então eu já posso partir que o de 16 existe. Então, por exemplo, eu quero construir um de 4 utilizando... Vamos lá. Construir o de 32 utilizando o de 16. Certo? Vamos construir o de 32 utilizando o de 16. Então, se eu voltar aqui no slide... Opa. Então, por exemplo, esse circuito aqui, ó. Vou construir o de 16, ou vou construir o de 32 utilizando o de 16. Então eu vou olhar para esse carinha aí, vou fazer de rosa por cima aqui. Tá. Então eu tenho B, C, D, E. B, C, D, E. Minha saída é F. Então, tipo assim, é o mesmo circuito, você viu? Então eu só peguei aqui, ó, o de 16 para 1, então eu peguei o de 16 para 1 e construí o de 32 para 1. Tá? Então, eu tenho dois circuitos de 16 para 1, agora eu tenho um de 32, então aqui teria o ABCD, agora eu tenho o A para fora, tenho o BCD e E aqui dentro. Tem uma negação no enable? No? Enable. No enable? Não, o enable está normal, sem ligação. No enable não tem ligação nenhum dos dois. O A é negado de um lado e não negado do outro. E aí os dois entram nos enables desses circuitos, que vai selecionar um dos dois, que a partir desses aqui vai gerar uma das entradas e jogar para o meu F. Então, esse daqui é um MUX de 32 para 1, utilizando o MUX de 16 para 1. Não é tipo todo mundo. Outra coisa que a gente pode utilizar o MUX, a gente pode utilizar ele para a função de chaveamento. O que significa isso? Colocar a minha equação. Ao invés de colocar um mapa de Carnot, ao invés de ter que montar um circuito, eu posso utilizar uma memória, um MUX, para fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas entradas, então mapeadas de I0 até I15, tá? E aí eu tenho, por exemplo, esse mapa de Carnot aqui que eu quero reduzir. O que eu vou fazer? Nessas entradas aqui, nessas posições, eu vou colocar eles ligados no 1, nas demais posições eu vou colocar ligado no 0. E aí, a partir do meu seletor ABCD, o meu MUX vai gerar a minha saída da função F. Certo? Então aqui, ó. Então no estado 0, 1, 5, 6, 7, 10 e 11, está ligado em 1. No estado 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 está ligado em 0. Então, se aqui o meu ABCD selecionar a entrada 0, por exemplo, a minha saída 0 vai ser 0, vai ser 1, porque está ligado aqui no 1. Certo? Então, esse daqui eu acabei de utilizar um MUX para fazer uma tabela do mapa de Carnot, para fazer um circuito equivalente ao mapa de Carnot. Tá? Um circuito equivalente a um circuito qualquer, que poderia ser feito com o mapa de Carnot, mas também pode ser feito dessa forma. Tá? Inclusive, existem muitos circuitos que ele é feito dessa forma justamente pela facilidade, porque esse cara aqui já está pronto. Então, eu não preciso ficar mudando de um circuito para o outro. Ah, mudou alguma coisa na especificação, eu só mudo um fio aqui de um lado para o outro e resolvo o meu problema. Então, ele é mais simples nesse aspecto. E o DMUX? Bom, o DMUX ele é o inverso do MUX. Então, enquanto o MUX entra 4 entradas e sai uma saída, no DMUX ele entra uma entrada e sai 4 saídas. Certo? Também selecionados por A e B. Então, ele é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Um entra 4, sai 1, o outro entra 1, sai 4. Então, para isso.
A gente geralmente usa o MUX e o DMUX justamente para tentar fazer um canal de comunicação, que é o que eu comentei no vocês do canal serial. Então o que eu tenho? Eu tenho um canal de comunicação e eu tenho que passar várias informações por dentro daquele canal. Então, eu vou multiplexar de um lado, então eu vou pegar de vários canais e colocar tudo dentro de um canal só, transmito num canal, chego do outro lado, pego esse um canal e decodifico em vários canais. E aí eu tenho uma transmissão múltipla dentro de um único canal. Então, bom, a Lu, a gente não falou sobre ela, tá? Então a Lu não cai. Beleza? Mais uma coisa que pode cair é códigos. Em que sentido pode cair códigos? Em que sentido pode cair código? Código, os 7 segmentos, por exemplo. Os 7 segmentos é um tipo de código. Deixa eu pegar aqui os 7 segmentos. Cadê os 7 segmentos? Tá, ó, tá aqui. Deve estar aqui no lugar. Os 7 segmentos é um tipo de codificador, porque eu estou codificando de BCD, ou seja, de binário, para um display. Então eu estou fazendo uma codificação aí no meio, certo? Existem outras maneiras de fazer codificadores, tá? Existem codificadores de código de Gray, código BCD, código decimal, código de paridade, código ASCII, tá? Existem vários códigos que a gente pode utilizar. Tá? Por exemplo, o código BCD. O código BCD, basicamente, ele é o equivalente do binário de cada um dos números. Então, se eu coloco um número, então eu coloco um dígito, o código BCD é o código binário desse número, certo? Por isso que a gente diz que, por exemplo, o conversor 7seg é BCD 7seg, porque é um conversor de sinal BCD, que é um sinal binário, para um sinal 7 segmentos. Beleza? Justo? Beleza. Bom, mas existem outros métodos da gente fazer conversão. Por exemplo, esse daqui é um código de excesso 3. Tá? O que é esse código de excesso 3? Esse código de excesso 3, por exemplo, ele gera um número que é sempre o inverso da distância dele. Então, por exemplo, eu estou aqui com números de 0 até 9, certo? Então, a distância de 0 até 9 é sempre um número negado. Então, por exemplo, se eu pego o número 0, então o número 0 no excesso 3 vai ser representado com o número 0011, certo? E o número 9, bom, então quantos números faltam de 0 até 9? Faltam 9 números, então é só negar o valor. Tá vendo aqui, ó? Aqui é 0011, aqui é 1100. Então ele negou. Por exemplo, 2. O 2 ele é o 0101. Quantos números faltam do 2 para chegar no 9? 7. Então o 7 é 1010. Certo? Então, por exemplo, isso daqui é um código para identificar, para converter de um número, de um dígito para um valor binário. Certo? E aí eu posso pedir na prova, por exemplo, um conversor BCD para excesso 3. Certo? Como que a gente vai fazer um conversor BCD para excesso 3, por exemplo? Vai montar uma tabela. Tá? Deixa eu pegar, vou apagar esse aqui. Então vai montar uma tabela. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, o que a gente fez nos 7 segmentos. Então, nos 7 segmentos eu tinha uma tabela que definia quais os valores de entradas. Então, eu tinha o meu A, B, C e o D, certo? Que ia de 0, 0, 0, 0 até o 1, 1, 1, certo? Nos meus 7 segmentos. E aí eu tinha a minha saída para cada um. Então, eu tinha o segmento A, o segmento B, o segmento C, o segmento D, o segmento E, F, assim por diante, certo? Os 7 segmentos. E aí o que eu tinha? Eu tinha 7 saídas. No código SS3, por exemplo, eu vou ter 4 saídas. Por quê? Porque ele vai gerar um valor binário também. Então, por exemplo, esse daqui, vamos lá. Então seria, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e 1, 0, 0, 1. Então chegamos aqui em 9. Tá? E aí as saídas. Bom, as saídas vou pegar aqui daquela tabela. Então vamos lá. 0, 0, 0. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 0, 1,
0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, certo? Então aqui, ó, eu tenho um código em BCD e o outro código em acesso 3. O que eu vou fazer? Vou montar 4 mapas de Carnot. Um mapa de Carnot para S0, um mapa de Carnot para SD, um mapa de Carnot para SC e um mapa de Carnot para SD. Então vou gerar 4 mapas de Carnot. Então, por exemplo, vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai preencher o cara. Então, por exemplo, 0, 0, 0, 0. Então é o lugar A negado, B negado, C negado, D negado. Essa casinha aqui. Então vai ser 0, 0, 1. Ah, faltou mais um mapa de Carnot. Aí 0, 0, 1, 0. Ou 0, 0, 1. Então, A negado, B negado, C negado, D. Esse cara aqui. Então é 0, 1, 0, 1, 0. Aí 0, 1, 0, 1, 0. Então, A negado, B negado, C denegado. Esse carinha aqui. Então, ele é 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Esse carinha aqui já foi. Referência. Aí o próximo, A negado, B negado, CD. A negado, B negado, CD. Esse carinha aqui. Então ele é 0, 1, 1, 0. Aí A negado, B. Então A negado, B. C negado, D negado. Esse carinha aqui do canto. Então C negado, D negado, 0, 1, 1, 1. Então 0, 1, 1. Já foi esses dois aqui, tá? Aí aqui o próximo, 0, 1, 0, 1. Então, A negado, B, C negado, D. Então, esse carinha aqui. Então, é 1,